Olá, graça e paz, bom dia. Eu quero contar um pouco do meu testemunho, no qual eu conheci a verdade presente. Eu estava num momento da minha vida em que estava sofrendo bastante, uns problemas pessoais, e eu estava assim, depressiva, sabe? E em minhas orações eu clamava muito a Deus, porque já fazia 4 anos que eu estava muito mal. E eu reconhecia que tinha muitos erros que eu tinha cometido, mas que eu precisava me arrepender de verdade. E eu não sentia isso, e eu pedi a Deus que me desse um sentido na minha vida, sabe? Porque eu sabia que existia sentido, porque você vê pessoas que não tem nada, que não tem nenhuma razão para ser feliz e eram felizes. Era claro isso para mim. E eu tinha a minha cunhada como um exemplo de pessoa humilde, de pessoa que não tinha nada e era muito feliz, muito cristã, um exemplo de pessoa. Então eu pedi a Deus que eu queria ser como ela, naturalmente, e que Ele me desse um arrependimento verdadeiro. E eu vivia uma aflição muito grande, eu já não encontrava sentido na minha vida. Eu queria mesmo morrer. E teve um dia que eu clamei muito fortemente a Deus: Senhor, eu sei que de alguma forma, por mais que eu me sinta tão longe de Ti, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que em algum lugar, eu sei que deve ter o sentido na vida. Não é possível que eu sinta isso. Eu te peço, meu Pai, se o Senhor não fizer algo por mim, eu não vou conseguir sobreviver. E Ele me deu calma nesse dia, me deu paz, me senti abraçada. E pouco tempo depois, mesmo já vivendo isso, antes já ouvi falar de umas pessoas aqui da minha cidade que na igreja eles falam que descreve o Espírito Santo. E que era um povo vegetariano. E a gente achou estranho isso, mas como assim, tá? Se tá de acordo com a palavra de Deus, né? Se eles estão vivendo as coisas que tá escrita, então como pode isso, né? Então ele levantou essa dúvida na cabeça do meu esposo. E eu então, eu não queria nem conversar, assim, nem me interessei, porque de certa forma eu fiquei com preconceito, né? Porque eu achava muito sério isso, né? Eu achava até perigoso de ser castigado, sei lá. Então, eu nem muito que liguei para isso. E aí, uma amiga nossa, que tinha comentado deles também, ia trazer o meu cunhado para estudar com eles. Porque esse meu cunhado, ele já tinha ouvido uma pessoa falar a respeito. E ele também tinha entendido, mas ele não sabia até então passar para ninguém. Nem tinha entendido tanto assim. Mas ele já tinha na mente dele que era daquele jeito mesmo. E até mesmo sua esposa não, não dava crédito, né? Não dava crédito e também não entendia. Então ele também não passou nada assim para ela porque ele não sabia como passar. E ele é muito estudioso, né? Sempre passando estudo para muitas pessoas e a gente o considera assim como uma biblioteca ambulante. Então, só que ele com medo dessa questão também de causa muito polêmica, né? Ele ficou para ele só comentou com alguns conhecidos assim e as pessoas já ficou assim muito assustado com o que ele estava crendo e começaram a comentar. Então nós mesmos
até falava, nossa, eu não acredito que o Roberto está descrendo do Espírito Santo. Então, ele mesmo ficou meio que quieto a respeito desse assunto, a não ser que alguém perguntasse, né? E ele foi falar um pouco, mas ele então não sabia ainda assim como mostrar bem. Então, quando eles vieram e se reuniram, eles iam ter um congresso e o irmão Rogério Buzzi ia ministrar aqui o congresso para os irmãos. Eles alugaram uma chácara aqui de final de semana e ia começar na quinta-feira. E aí eu me propus que eu ia só no sábado. Porque eu até uma semana antes, assim, eu ouvi alguma coisinha, mas não... Estava muito cansada, até acabei se retirando da sala da reunião que eles estavam, assim, e não dormi. Então, eu não ouvi quase nada. Eu estava meio preconceituosa. E então, como meus cunhados, minha cunhada e meu cunhado estavam, eu falei assim, eu vou lá passar o sábado com eles, né? Senão eles veem aqui, a gente não vai nem ficar junto. Então aí eu fui e então já chegamos meio tarde, porque a gente foi na igreja primeiro. E depois a gente foi assim para almoçar e para passar a tarde, né? Eu também tinha compromisso na igreja. E então a gente foi. Aí à tarde ele teve um estudo. E o meu esposo levou o meu cunhado para casa de outra pessoa, que outra pessoa queria conversar com ele. E eu fiquei para assistir o estudo. Então, aí ele pregou sobre Jesus ser gerado. Aí ele começou a explicar, assim, sabe? Fazendo comparação como que Jesus, ele foi gerado, assim como Eva foi gerada, de Adão e tal. Ele foi explicando detalhes, e eu percebi que ele usava só a Bíblia e obedecia cada vírgula, cada palavrinha era assim, bem assimilada. Eu falei assim, nossa, mas não pode ter algo errado com isso, porque não é ideias próprias, assim, né? Então aquilo ficou assim, despertando, mas alguma coisa, tipo, parecia absurda para mim, né? Porque eu também nunca tinha estudado sobre o assunto. A gente só ouve, né, na igreja, o que fala, os versos que a gente lê sobre Jesus, assim, mas nunca tão em detalhes, assim, desvendando as coisas, né? Então eu achei um pouco, eu fiquei olhando assim, de uma forma, achando tudo estranho. E aí teve um momento que ele citou o livro Primeiro Mensagens Escolhidas, para que falasse do mesmo assunto, assim. Aí eu pensei, nossa, esse livro eu tenho, eu vou pesquisar em casa. Então, assim, todo o tempo ali, depois teve o batismo, a gente teve mais, conversamos bastante à noite. Aí no outro dia também eu fui, no domingo, e passamos também o restante do domingo juntos. E então eu ouvi alguma coisa a mais. Mas até então também ainda estava só tipo assim, levantando uma interrogação, né? Então eu falei assim, eu vou investigar esse assunto. Então quando eu cheguei em casa, na verdade na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Eu estava ansiosa, que eu precisava pegar esse livro logo. E então eu trabalhei inquieta com as coisas que também os irmãos falavam. Eles falavam que a terceira pessoa era Satanás e aquilo me chocou muito. Então eu fiquei muito perturbada no meu trabalho, eu não conseguia nem... Nossa, eu fazia o serviço que eu nem percebi, porque a minha mente estava muito fixa, né, em tudo aquilo que eu ouvi eles falar. Então aí chegou na terça-feira no qual que eu ficava em casa, eu fui investigar. Mas antes, uma coisa que eu acho muito importante, que eu achei fundamental, desde que aquilo que eu estava sentindo e pensando a respeito de Deus me amar, por mais que eu não sentia, eu sentia que algo lá no fundo, que ele
que ele me amava, que ele se importava comigo, mesmo que eu não estava vendo, que eu estava sentindo. E eu senti calma, né? E também, então, coloquei meu joelho no chão. Quando eu peguei o livro, peguei a Bíblia, coloquei meu joelho no chão e fiz uma oração de confissão, uma oração também de pedido a Deus para Ele me iluminar. E assim foi. E parecia uma mágica, sabe? Quando eu comecei a ler, assim, o capítulo 34 do primeiro Mensagem Escolhidas, que fala que Jesus é o Verbo, e explicando mais nos detalhes, Ellen White fala, então me levou àquele verso de Provérbios 8, dos 22 a 36. Então aquilo para mim parece que foi tipo uma mágica que tocou fundo no meu coração e abriu a minha mente. E aí então eu comecei a ler mais, na medida que ali no livro citava alguns versos, eu ia na Bíblia. E depois, como eu já ouvi falar, né, a respeito do Espírito Santo, no que eles estavam dizendo, eu comecei a pegar então todos os livros que eu tinha aqui, e uma irmã aqui do grupo me falou que lá no final tem o nome Espírito Santo e todas as citações que tem, todos os textos que falam a respeito do Espírito Santo. Então ali mostrava as páginas. E então eu fiz isso, eu comecei a pegar um livro, depois outro livro e ver todos os textos. E eu comecei a ver claramente, né, a respeito dele, a respeito do que consistia o Espírito Santo. Então, desde então, eu comecei a estudar muito, eu comecei a me alimentar mesmo da palavra de Deus. Eu não tinha vontade nem de fazer o serviço da casa, porque a minha mente estava tão interessada mesmo em saber a verdade, que eu só encontrava prazer ali estando nos livros. E quando eu tinha que trabalhar, né, que eu faço faxina, então eu tinha que trabalhar, a minha mente ficava muito perturbada, de ansiedade de estar investigando, como se eu tivesse atrasada, muito atrasada de estudar. Então eu vivi essa intensidade de busca uns 8 meses. E claro que depois, assim, essa total intensidade, ela reduziu um pouco, porque surgiu mais coisas para estudar, né? Mais assuntos, como a humanidade de Cristo, a vitória sobre o pecado, que são mais textos, mais assuntos que a igreja hoje está pregando o contrário ao que está escrito, né? Então, eu peguei também os materiais que o irmão Claudinei, ele passou para mim, todos também, que o irmão Rogério passou para ele. Então eu peguei assim com bastante intensidade. E quando você aprende e vê que o negócio é muito sério, você não consegue ficar para você mesmo. Você quer falar para as pessoas, você fica desesperada. E na maioria das vezes, eu acho, a gente peca nisso. Porque Ellen White fala que a gente precisa estar muito bem preparado para a gente não cometer erros, em falar coisas que não é. Mas a gente é difícil controlar, né? Então, às vezes a gente acaba atrapalhando um pouco a mensagem nesse sentido, que a gente é um pouco precipitado. Então, eu comecei a falar para os parentes e também a gente tinha uns amigos que estavam procurando estudar também. E, assim, muitos outros assuntos, né? E eu queria já falar, mas meu esposo tinha medo de eu falar, e aí rapidamente já na igreja souberem, né, do que eu estou pregando esse assunto e já ser excluída. Então a gente entendia que a gente tinha que fazer isso, mas de uma maneira cautelosa. Mas era impossível isso, né, porque alguma pessoa talvez ia se doer. Mas mesmo assim, aqui em casa, com a esposa do irmão, uma vez eu toquei um assunto com ela, que a gente estava falando a respeito do estudo, e aí o meu esposo olhou assim, assustado, sabe? Mas quando ele viu que eu já
que eu nem me importei, comecei a falar mesmo pra ela. E ela nem muito que dava interesse, sabe? Porque a gente vai na igreja, a gente vive uma vida tão meio que artificial, né? Posso dizer assim, meio confiando demais nos outros, que até então, tipo assim, ela não tinha muito aquela vontade de pegar o livro para ler, né? Nem dava muita importância, só acostumada, né? Aquele ritmo de ir no culto, de ir na igreja e ouvir, e só a lição, aqueles monte de coisa que eles dão pra gente fazer, e aí quase que não dá tempo para mexer, para estudar os livros da Ellen White. Eu até que fui assim, eu não tinha um certo, falava assim, nossa, eu tenho tanto livro lá em casa, então eles davam aquelas revistas, né? E eu nunca li nenhuma. Nunca consegui ler nenhuma, porque eu achava que era importante ler os livros de Ellen White. E mesmo assim, ainda não estudava como deveria, né? Então, precisou esse chacoalhão, precisou essa dúvida para pegar de verdade. Então, aí meu esposo começou a falar para o esposo dela também. E aí ele ficou meio assim, sabe? No momento ele não ficou tão interessado, mas tipo, vamos estudar, porque eles já estavam se reunindo para estudar outras coisas, né? E profecias mesmo, que meu sogro tem gráficos, né, sobre as profecias, então ele estava interessado em aprender bem as profecias. E aí acabamos introduzindo esse estudo também. E aí comecei a mostrar, comecei a mandar vídeos para ele, todos os vídeos que eu via, mandava para ele. Então eu não tinha internet na minha casa, e quando eu ia assim na casa de uma mulher que eu trabalhava, que eu ficava sozinha lá, e tinha internet, então eu deixava o dia inteiro meu celular funcionando o dia inteiro para ver os vídeos falando sobre os assuntos, para mim poder ver os textos que eles colocavam. Aí eu também assisti vídeo sobre a Trindade, dando apoio à Trindade, né, para conferir, né, para pesar. E então assisti todos os vídeos do Rodrigo Silva, eu fiquei assustada com o que ele disse. E eu falei, imagina, eu fiquei pasmo, ele dizia assim que parecia um papel, né, que eles tinham efetuado um papel, como se fosse um ator, e que realmente não foi. Então não pode haver dor num papel, né? Então é tudo falso. E como que pode haver um negócio desse com relação a Deus? Uma falsidade, simplesmente uma interpretação ali. Então eu achei absurdo aquilo, muito. E então os irmãos começaram a estudar, e eu peguei os materiais que eu recebi e tirei xerox e já dei para esses irmãos. Na mesma semana mesmo, já fiz tudo isso e já começamos a estudar. Ele também, porque ele é muito dedicado, o irmão Helly, o irmão Vladimir também. Só que teve um conhecido deles lá, um amigo deles, que não aceitou estudar antes, né? E um dia na casa deles lá, pegou o material que eu tinha tirado xerox e viu. E aí ele foi e contou pro pastor da igreja deles. E aí o pastor da igreja deles, como eles já estão todos alarmados com esse despertamento que está tendo em todas as igrejas a respeito do mesmo assunto, então ele já passou para o pastor da igreja que eu frequentava. Então aí já começou Marco já ligou para mim rapidamente, já mandou barrar todas as coisas que eu estava desempenhando. Eu estava ajudando uma outra igreja também aqui perto da minha casa, porque é uma igreja pequena que tinha pessoas de idade e também recém-conversos, assim, não tinha conhecimento muito de pessoas para pregar, de pessoas para cantar. Então eu estava ajudando nesse aspecto de estar convidando pregadores e pessoas para cantar. Então eu estava fazendo toda a agenda ali da igreja. Então ele já mandou barrar isso também. Tinha um dia que eu mesma ia pregar lá na igreja, mas eu não tinha nenhum interesse assim de estar já pregando sobre esse assunto, porque eu sabia que ia causar muito, né?
Eu também tinha que me preparar para isso bem, né? Então, teve um dia que meu cunhado ia vir de novo e eu coloquei ele para poder na escala, poder pregar na escala. Então já foi barrado já, e aí já foi marcou visita do pastor e dos anciãos, eles vieram aqui em casa, falei com eles. Então eles falou que bom, como eu me mostrei bastante assim, que eu estava convicta do que eu já tinha entendido, meu esposo ainda não estava. Na verdade, ele estava com medo, né? Na verdade, ele estava bem receoso, bem com medo das consequências. E eu não, já tinha me aprofundado. Ele não tinha se aprofundado tanto, né? Ele estava ainda na busca, que eu tinha mais tempo do que ele. E então ele se mostrou assim que ele ia investigar. Então ele não foi nem excluído, ele não foi cortado. Então assim os pastores lá, o pastor e o ancião falou que já que eu estava assim tão determinada no que eu cria, que então eu ia ter que passar por, como é que fala, 3 meses lá, né? Só que ele não falou questão de tempo, ele falou que eu ia então ter que ser removida. Só que aí eu tinha que passar pelos processos cabíveis lá, né? Aí ele falou que tinha 2 maneiras de fazer isso. Eles simplesmente faziam e removiam, né? E ele falava lá na frente que eu fui removida, porque ou eu mesmo fazer isso. Então eu fiquei com a segunda opção. Eu falei, então eu escolho a segunda opção, que eu quero passar pela comissão. Então eu fiz essa escolha, então que eu ia receber umas 3 cartas, depois dessas 3 cartas ia marcar o dia da comissão. Então assim foi. E então eu teria 15 minutos, 20 minutos, se não me engano, 20 minutos, para poder defender então a minha fé, o motivo por qual eu estava ali. E então eu descobri pelo manual da igreja que poderia ter 2 testemunhas. Aí eu peguei e falei lá que eu ia levar minhas 2 testemunhas, só que era um manual meio antigo, sabe? E eu mostrei, aí eles veio falar comigo que não, que a testemunha é que então teria que falar no meu lugar. Eu falei assim, testemunha que eu saiba é testemunha, não tem que, ela não é meu advogado, ela não tem que falar no meu lugar. E que os meus direitos eu ia então usar os meus direitos. E então eles não quiseram estar falando lá contra, falou várias coisas e eu mandei vários textos, várias coisas e ficou nisso. Fiquei na minha. Falei, no dia certo eu vou levar minha testemunha. E foi assim que foi. Até aconteceu um fato engraçado que eles marcaram lá e eu achei que seria no sábado. E os irmãos estavam aqui em casa se reunindo. E aí eu fui, né? Estavam todos apreensivos. Eu me dediquei muito para poder fazer o que eu ia falar, né? Porque durante a semana eu tentei várias formas e não consegui encontrar uma para reduzir simplesmente em 20 minutos. E aí só no dia, que era o sábado, que eu ia lá, eu consegui fazer alguma coisa para apresentar. Aí chegou o momento, o horário combinado, aí eu fui, levei as minhas 2 testemunhas, que era um casal, que eu tinha dado estudo, né? E aí eu fiquei esperando e nada de gente aparecer lá, né, na igreja. Aí eu peguei e liguei pro ancião. Aí ele falou, irmã Liliane, é amanhã. Então eu tava tão aflita que eu nem percebi, eu atrapalhei muito com o dia. E foi bem engraçado. Quando eu cheguei em casa, o irmão tava aqui em oração. E aí então eu fui no domingo, né? Cheguei lá, eles não gostaram nada de ver com as minhas testemunhas. Eu vi que ficaram meio de olho assim. Mas ninguém falou nada para eles, deixou ficar lá dentro da igreja.
Aí eles sentaram lá no último banco praticamente, e aí a irmãzinha Rayane, ela colocou o celular dela para gravar áudio enquanto eu estivesse falando, porque eu tinha medo assim que eles falassem para os outros, né, coisas que eu não tinha falado e nem feito. Então eu queria dessa forma justamente minhas testemunhas por isso. Então aí eu fiz, né, o que eu tinha que fazer, li vários livros lá, vários textos, né, nos próprios livros, e saí dali com a consciência tranquila. O pastor meio que deu uma para os irmãos que estavam lá, porque a comissão estava bem cheia, falou lá meio que defendendo, né, um pouquinho, me tirando como se eu não entendesse do que eu estava dizendo, mas não me importei, é como se eu tivesse que fazer aquilo e sair com a consciência tranquila do que eu tinha já feito, né? Então, a partir de então que eu passei por tudo isso, até chegar aí, eu não tinha postado nada no Facebook falando sobre o assunto, porque eu queria usar o tempo de que ninguém soubesse para poder estar falando para as pessoas conhecidas que eu tinha, né, falando sobre o assunto, pregando, aproveitar bem, usando estratégia, né. Então, a partir dessa reunião, eu comecei a postar no Facebook, aceitar muitas amizades para poder estar pregando, e eu achava que ia me sentir sozinha, sabe, por não ir mais na igreja, essas coisas, só ficar no grupo. E foi quando tudo mudou, foi muito diferente. Aí sim eu conheci bastante pessoas conversando também, surgi em grupos que me colocaram. Eu conheci muitas pessoas e eu senti abraçada, sabe? Não me senti sozinha de jeito nenhum. E com muita vontade de pregar, com muita fé e mais busca. Comprei mais livros e então estou muito feliz. Parece que eu encontrei sentido na minha vida, sabe? A leitura, o estudo foi que me trouxe vida. E parece que conhecer essa mensagem foi que trouxe sentido na minha vida. Sabe, aquele verso que diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que enviaste, me trouxe sentido. Realmente eu fiz um estudo sobre tudo sobre Deus, tudo que a Bíblia fala sobre Deus, tudo que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E também fiz uns outros estudos, né? Eu fiz um outro tipo de estudo aqui, até criei alguns estudos que eu não me achava nunca capaz de fazer e fiz. Parece que é muito claro para mim que Deus está guiando essa obra e que realmente essa é uma luz que está brilhando para todo mundo. Então isso me dá muita certeza do que eu conheci, dessa fé que eu estou vivendo hoje. Eu quero muito que todos conheçam e que essa mensagem me deu vida, me deu vontade de viver, me deu felicidade. Nunca mais tive depressão, nunca mais, sabe, aquelas coisas, as coisas que estavam na minha mente me fazendo sofrer, me afligir, todas Deus levou. E Ele me deu sentido, E eu trabalho com algumas pessoas, converso, eu me ajudo, me dedico a trabalhar com as pessoas que estão com depressão. E pessoas que já foram muito ajudadas, que se sentem felizes pelo que eu fiz por elas, têm até me indicado para conversar comigo, para que elas também encontrem o mesmo caminho, sabe? E eu tenho me dedicado também a conhecer mais a nós mesmos, tanto nos escritos de Ellen White, quanto um pouco sobre o que os filósofos falam, né, de acordo com a palavra de Deus.
Então eu tenho me dedicado a psicólogos para poder mostrar para essas pessoas, poder ajudar essas pessoas. Então eu me sinto muito feliz, tenho me sentido muito feliz de estar podendo ajudar essas pessoas. Então que Deus usa cada um de nós com os nossos dons, com nossa experiência, e aquilo que foi muito ruim para a gente, Ele converte em bênção. Essa é a minha experiência. Então eu fui, né, assim como muitos, fui excluída da igreja. Eu preferi fazer dessa maneira, defender a minha fé. E eu creio que essa é a maneira correta dos filhos de Deus, que têm coragem para enfrentar todas as perseguições e problemas, mas que fale a verdade, que usa o seu tempo, a sua oportunidade para pregar. Deus abençoe. Muito obrigada.